Olá pessoal, tudo certo? Se a sua meta é uma vaga no serviço público, e especialmente em carreiras de peso como a do Ministério Público, o tema de hoje é um tema-chave, essencial. Bora mergulhar a fundo no universo dos agentes públicos, cobrindo tudo o que é crucial para sua aprovação. E aí a questão é essa: será que as regras desse jogo estão claras? O regime jurídico que comanda a atuação de quem representa o Estado é cheio de detalhes e dominar esses detalhes é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Então, vamos desvendar isso juntos. Mas calma lá. Antes de sair falando de direitos, deveres ou como se entra no serviço público, o primeiro passo, o mais básico, é entender o conceito. Afinal de contas, quem é considerado um agente público pela nossa lei? E olha, a resposta é bem mais ampla do que muita gente imagina. Olha só o que a Lei de Improbidade Administrativa nos diz. Percebe a amplitude disso? Não precisa de salário, não precisa de um vínculo para sempre. Pensa num mesário eleitoral. Ele atua por um dia, sem remuneração, e mesmo assim, para a lei, ele é um agente público. O que importa mesmo, o ponto central, é o exercício de uma função do Estado. Agora, olha que interessante essa classificação da doutrina. De um lado, os agentes de direito, que são aqueles com vínculo certinho, formal com o Estado. É o caso da maioria, como os servidores concursados. Mas do outro lado, tem uma categoria fascinante, os agentes de fato. Imagina a cena, um acidente, o trânsito um caos, e um cidadão comum, de boa fé, assume o controle até a ajuda chegar. Ele não tem vínculo nenhum, mas o ato dele, feito para o bem comum, pode ser considerado válido. Bem curioso, né? Ok, já entendemos quem são os agentes. Agora, como é que a maioria deles entra para o serviço público? Pois é, existe uma regra de ouro, uma verdadeira porta de entrada que a própria Constituição define. E a regra é clara: concurso público. O artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal não deixa dúvida. Para ocupar um cargo ou emprego público, tem que ter aprovação em concurso. Isso é o que garante que todo mundo tenha a mesma chance e que os mais preparados sejam escolhidos. É o princípio da isonomia e da meritocracia na veia. Claro, como quase tudo no direito, tem exceção. E a própria Constituição já traz essas exceções. Os cargos em comissão são para chefia, direção, são baseados na confiança, por isso a nomeação e a exoneração são livres. Já a contratação temporária é para quebrar um galho em situações de emergência de interesse público excepcional. E atenção aqui, o STF, lá no tema 1334, já bateu o martelo que não dá para estender os benefícios de servidores efetivos para os temporários via decisão judicial. E para deixar bem claro que a regra do concurso é para ser levada a sério, o STF editou a súmula vinculante 43. Basicamente, ela proíbe o que a gente chama de jeitinho. Um servidor não pode simplesmente pular para uma outra carreira sem fazer um novo concurso para ela. Isso seria uma fraude à Constituição. Beleza, passa no concurso, tá dentro. E agora? Agora começam a valer os direitos e deveres. E aqui, vamos focar em dois temas quentíssimos para qualquer prova: a remuneração e a tão sonhada estabilidade. Para algumas carreiras de peso, como juízes, promotores e policiais, a Constituição criou uma forma de pagamento especial, o subsídio. A ideia aqui é transparência total. O pagamento é feito em uma parcela única, proibindo, em regra, todos aqueles penduricalhos que poderiam ser adicionados. Mas aqui mora o detalhe. A regra geral é proibir os acréscimos. A reforma da Previdência, a emenda 113 de 2019, reforçou isso, proibindo que vantagens temporárias sejam incorporadas ao salário para sempre. No entanto, o STF entendeu, numa ADI, que é possível sim pagar uma gratificação extra para quem exerce uma função de confiança, mas com uma condição: essa grana não pode ser incorporada ao subsídio. E se liga nesse ponto que o STJ decidiu, que é super importante. O abono de permanência, aquele valor pago para quem já podia se aposentar, mas decide continuar na ativa, tem natureza de remuneração. E se é remuneração, ele entra na conta do terço de férias e do 13º salário. Guarda bem esse número, tema repetitivo 1233 do STJ. E a tão sonhada estabilidade. Depois da emenda constitucional 19, lá de 98, o prazo para um servidor efetivo adquirir estabilidade no serviço público é de 3 anos de exercício. Mas não é só contar o tempo no calendário não. Para conquistar a estabilidade, o processo é um pouco mais complexo. Além de cumprir os 3 anos de trabalho, o servidor precisa passar por uma avaliação especial de desempenho, que é obrigatória. Ou seja, precisa das duas coisas juntas, uma não vai sem a outra. E um ponto super importante: estabilidade não é um cheque em branco, viu? O servidor estável pode sim perder o cargo, mas isso só acontece nessas 4 situações que estão aí, previstas na Constituição: decisão judicial que não cabe mais recurso,
processo administrativo com direito à defesa, avaliação de desempenho ruim ou, em último caso, para cortar gastos com pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, vamos avançar para umas regras que acompanham o agente público durante toda a carreira. Vamos analisar duas questões que sempre aparecem em provas: a acumulação de cargos e a responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes. A regra geral é bem direta. É proibido acumular cargos públicos que pagam salário. A ideia é garantir que o servidor se dedique ao seu trabalho. Mas a Constituição abre exceções, principalmente para a galera da educação e da saúde. E um detalhe que o STF já pacificou: o que manda é ter compatibilidade de horários. Não existe essa história de um limite fixo de 60 horas por semana na lei. Tá, mas e se um agente público, trabalhando, causa um prejuízo para alguém? Quem paga a conta? O Estado. A regra no Brasil é a responsabilidade objetiva, que vem da teoria do risco administrativo. Isso quer dizer que a vítima não precisa provar que o agente teve culpa. Bastou o dano e a ligação com a atividade do Estado e pronto. A grande sacada para diferenciar da teoria do risco integral é que na do risco administrativo, o Estado pode escapar de pagar se provar que a culpa foi exclusiva da vítima, por exemplo. E agora a gente chega na reta final da carreira do servidor, um tema que deu o que falar com as últimas reformas, a aposentadoria e o regime de previdência. A maré hoje em dia, principalmente depois da Emenda 103 de 2019, é de aproximar as regras. A ideia é fazer com que o regime próprio dos servidores, o RPPS, fique cada vez mais parecido com o regime geral, o RGPS, que é o dos trabalhadores da iniciativa privada. O objetivo é diminuir as diferenças e buscar mais equilíbrio nas contas. E por falar em regimes, uma briga antiga que o STF finalmente botou um ponto final em 2024. A grande questão era: o governo é obrigado a ter um único tipo de contrato para todos os seus servidores ou pode misturar as coisas? Então vamos traduzir isso aqui. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 2135, o STF disse que a emenda 19, lá de 98, que acabou com a obrigação de ter um regime jurídico único, está valendo. Na prática, isso quer dizer que uma prefeitura, por exemplo, pode ter servidores estatutários e também empregados contratados pela CLT. Tinha uma liminar de 2007 que travava isso, mas com a decisão final de 2024, essa liminar caiu e a regra da emenda voltou com tudo. Para a gente fechar essa parte, vamos ver umas proibições importantes na previdência do servidor. A regra é que não se pode ter mais de uma aposentadoria pelo regime próprio, a não ser que os cargos pudessem ser acumulados quando a pessoa estava trabalhando. Também é proibido contar tempo de serviço fictício, ou seja, contar um tempo que a pessoa não trabalhou e nem contribuiu de verdade. E por último, as regras para se aposentar de forma especial são bem restritas, só valem para os casos que a Constituição diz expressamente. Ufa! Fechamos essa nossa análise super completa sobre agentes públicos. Se essa nossa conversa ajudou a clarear as ideias para os seus estudos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Isso dá uma força danada para a gente continuar trazendo conteúdo de primeira para a sua preparação. Bons estudos e até a próxima!